Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Ele é grande, poderoso, Ele faz milagres. Glória a Jesus. O som de um grande rio, muitas águas a jorrar, vem do coração de Deus. Águas claras para fazer um milagre acontecer, muitas águas de esperança. Sei que o rio vai passar. Hoje aqui neste lugar vai romper o impossível. Vejo vida ressurgir no deserto, uma mão ansiar. Deus envia o rio do seu trono para transbordar no meio da igreja. Multidão prostrada em adoração, mergulha mais fundo, mais profundo para receber santificação, a purificação, intimidade, vestes novas de louvor, uma cura, um milagre, uma promessa. O tempo é esse, é agora, começou a sequidão, no deserto não existe mais. Veja você mesmo com seus próprios olhos, são águas claras que descem do trono de Deus. É avivamento pra você e eu. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce do coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar a sua vida hoje, transformar. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce do coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar a sua vida hoje, transformar. Oh, Jesus! Deus envia o rio do seu trono para transbordar no meio da igreja, e a multidão prostrada em adoração mergulha mais fundo, mais profundo para receber santificação, a purificação, intimidade, vestes novas de louvor, uma cura, um milagre, uma promessa. O tempo é esse, é agora, começou. Sequidão, no deserto não existe mais. Veja você mesmo com seus próprios olhos, são águas claras que descem do trono de Deus. É avivamento pra você e eu. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce do coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a sua vida hoje transformar. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce do coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a sua vida hoje transformar. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce do coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a sua vida hoje transformar. Hoje quero mergulhar. Hoje quero mergulhar. Rio, Senhor, quero mergulhar. Hoje quero mergulhar. Oh, aleluia, Jesus, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé. Pedir aqui o pastor Salomão fazer oração, apresentando o pastor Berto nas mãos de Deus. Irá trazer a palavra
quentinha do céu para os nossos corações essa noite. Amém? Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, Pai maravilhoso, neste momento, Senhor meu Deus, nós iremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor meu Deus, o Teu servo está aqui, ó Deus amado, para nos transmitir a Tua palavra, ó Pai celestial. A Tua palavra que renova, que sara, a Tua palavra que cura e que traz salvação ao ser humano, ó Pai. Em o nome de Jesus, usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E mais uma vez venha falar com o Teu povo. Esse é o nosso pedido, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Salve da igreja que paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em João 6. Do 1 ao 15. Amém? Seguinte, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Mas diziam isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-lhes pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-lhe, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Podeis assentar? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, a vida do pastor Eliabe, por esse propósito que tem permitido com que nós possamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com a amada igreja, pela vida de todos os obreiros. É muito bom estar na casa do Senhor, poder falar desse Deus maravilhoso que nos trouxe esperança, né? A Socorro falou que não está começando a enxergar, estou vendo que a idade está chegando também, Sueli, está ficando tudo difícil aqui. Amém? Estamos precisando de um milagre aí, né? Amém? Meus irmãos, esse texto, hoje o tema é primeira multiplicação dos pães. Essa passagem, esse relato,
ele é interessante porque ele consta nos 4 evangelhos. O evangelho de João, para vocês terem uma ideia, ele foi escrito, segundo os historiadores, 20 anos após os outros 3 evangelhos já estarem na igreja, já circulando. E quando a gente olha qual é o texto-chave do Evangelho de João, o texto-chave do Evangelho de João diz que crer que Jesus é o Filho de Deus, e ao crer nele como Filho de Deus, que nós possamos ter a vida eterna. Então imagina, os evangelistas já haviam escrito, Marcos primeiro, Mateus, Lucas, depois de 20 anos, João escreve o Evangelho. E o propósito era crer que Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que nele crê, como Filho de Deus, passa a ter a vida eterna. Também ele é lembrado, ele é conhecido como o livro dos sinais. E dentro desses sinais, João ele escolhe, dentro dos milagres de Jesus, ele relata 7 milagres no Evangelho de João. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. O segundo milagre, ele vai falar sobre a cura do filho de um oficial. Depois o paralítico de Betesda. A multiplicação de pães e peixes. Vai falar que Jesus andou sobre as águas, que ele curou os cegos de nascença e ele ressuscitou Lázaro. Então ele escolheu dentro dos milagres de Jesus os 7 que ele dizia, que ele trouxe como os sinais. Dentre desses 7, aquele que é o tema que foi proposto para essa noite, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, é o 4º milagre do Evangelho de João, que é a multiplicação de pães e peixes. Segundo os estudiosos, esse é um dos milagres que ele é mais popular, porque, como nós vimos no texto, dizia que ali aproximadamente 5.000 pessoas, 5.000 homens alimentaram, só que, segundo os historiadores, tinha aproximadamente de 20 a 25 mil entre homens, mulheres e crianças. Então ele é um dos evangelhos bastante popular. E ainda por cima, ele tem uma questão histórica de estar nos 4 evangelhos. Então, Mateus 14, que foi o tema lido hoje aqui, da mensagem hoje congregacional. Depois também tem em Lucas 9, também vai falar, em Marcos 6. E o tema que, dentre esses que eu acabei escolhendo para que a gente pudesse aprender, João 6. Agora, estudando a palavra de Deus e vendo os 4 evangelistas, a maneira como eles apresentaram essa narrativa, interessante que Mateus ele relata que Jesus havia acabado de receber a notícia de que ele tinha perdido um parente dele, que era João Batista. João Batista estava preso, como nós sabemos bem da história. Herodes, por uma situação que ele acabou, como é que eu posso dizer assim? Ele acabou se comprometendo, ele acabou então tendo que cumprir com a promessa dele e mandou decapitar João Batista. Quando então os discípulos ali de João relataram, e Mateus vai dizer que Jesus se entristeceu muito, e ele se retirou por um canto. Lá no livro de Marcos, já vai dizer que, além desse fato do que aconteceu, Marcos ele não cita essa parte, mas assim, ele diz assim que Jesus e os discípulos eles tinham uma agenda muito grande de milagres, onde as pessoas chegavam, uma demanda de atender o povo ali, e vai dizer que eles às vezes não tinham tempo nem de comer. Então, por um momento, o que aconteceu? Dentro desse cenário, Jesus Cristo então convidou os discípulos a se retirarem para um local reservado,
aonde eles iriam ter uma espécie de descanso ali para poder, porque imagina, todo aquele trabalho de atender as pessoas, isso gerava um desgaste físico. Então Jesus falou: vamos nos retirar daqui, e é um tempo para que eles pudessem se renovar. Só que nós vimos na palavra de Deus que quando eles entram no barco para ir para o outro lado, as pessoas, elas percebendo que Jesus estava indo para o outro lado com os discípulos, elas se anteciparam e foram primeiro, chegaram primeiro no destino onde Jesus ele estava indo. E aí é interessante que quando Jesus e os discípulos chegaram do outro lado, Jesus já se deparou com a multidão que estavam esperando. Voltando aqui no que eu acabei identificando nos evangelhos, Mateus vai dizer que Jesus, ao ver a multidão, ele se compadeceu e ele curou os enfermos. Imagina, a proposta era: vamos nos retirar e vamos ficar um tempo a sós. Mas ao chegar, ver a multidão, Jesus ele se compadeceu. E de acordo com o relato de Mateus, ao se compadecer, ele começa a curar as pessoas que estavam enfermas ali. Marcos, ele já vai dizer que, movido de compaixão, Jesus olhou para eles como se eles fossem ovelhas sem pastores. E agora ele então, por uma compaixão, ele resolveu acolher eles. Em Lucas já vai dizer que Jesus, ele, vendo aquilo, ele os ensinou e durante o ensinamento ele apregou sobre o reino de Deus. A primeira coisa que a gente pode tirar de aprendizado é que quando muitas das vezes nós estamos passando por alguma situação, nós vimos que o Senhor, ele não descansa, como dizem Salmos, ele trabalha em todo o tempo a nosso favor. Ele se compadeceu por aquelas pessoas, e ao se compadecer, aquilo que era um tempo de descanso, ele começou a executar a obra dele na vida das pessoas. Então Jesus, ele curou, Jesus ensinou, e ainda viria um momento bom, que ele iria alimentar aquele povo. Fechando essa primeira parte, para nós entender bem o cenário daquilo que vinha acontecendo, nós temos agora, em uma passagem interessante dos evangelistas, em Marcos 6,35, que relata que agora a visão dos discípulos, Jesus ali ensinando, curando, ali se compadecendo por eles. Em Marcos 6,35 relata que os discípulos dizem assim: já é tarde, e a noite aqui, o local, a região, ela é muito perigosa. Não está na hora de despedir esse povo? Olha só. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Discípulos, despedem ele, Senhor. Interessante porque é o seguinte, agora nós vamos ver, voltando lá para o nosso texto de referência, isso que eu achei bem interessante, o livro de João 6, que Jesus, ele agora, vendo isso, ele vai e fala para Filipe. Ele vai e pergunta para Filipe, assim, sobre aquela situação. Vou pedir para que o Abner me ajude aí, Abner. Jesus aqui vai dizer para ele aqui, vendo a grande multidão, encontro, vê para a gente aí, Abner, no 5. Melhor, vamos pegar a partir do 5, isso. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Então, para a gente recapitular e ficar bem claro para a gente,
Jesus chegou, se compadeceu, começou a operar os milagres, começou a ensinar sobre o reino. Os discípulos apresentaram, conforme o relato de Marcos, os outros evangelistas também vão dizer, a situação, era tarde, não dava para ficar, era perigoso. E Jesus agora então pergunta para eles assim, grande multidão, e disse assim: onde compraremos para estes comerem? Onde compraremos pão? Passa o próximo, Abner. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de se fazer. Jesus aqui ele perguntou para Filipe: e aí, Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse pessoal? E a Bíblia vai dizer que não é que Jesus não sabia como fazer, mas ele fez a pergunta para que pudesse dizer: e aí, como é que vai ser? Vamos imaginar um deserto, não tinha padaria ao redor, não tinha o que comer, era tarde da noite, os discípulos se queixam, é uma falta de responsabilidade, é melhor o pessoal ir para casa, e Jesus ele inverte e pergunta para Filipe: e aí, Filipe, onde vamos comprar pão para esse pessoal comer? Jesus sabia a resposta, mas ele estava querendo ver o que Filipe ia dizer. Passa o próximo, Abner. Olha o que o Filipe disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Quando nós vamos ver aqui 200 denários na época, que diz em outra tradução, vai dizer que equivale a 200 dias de trabalho. Então imagina que para saciar aquelas pessoas com um pouco de pão, 200 denários, equivalente a 200 dias de trabalho, para aquele momento seria difícil. Então era como se ele dissesse assim: o problema aqui não é aonde encontrar, aonde comprar. O problema é que não tem o dinheiro para comprar. Aparece um outro discípulo aí, passa para a gente, Abner. E um dos discípulos, o André, o irmão de Simão Pedro. Olha o que ele disse, passa aí. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Nós vemos 2 situações aqui. Um dizia: não é aonde comprar, mas o que vamos comprar se não tem? Já o outro dizia assim: até tem, mas o que tem é pouco. Como é que vai fazer com isso aqui? E interessante, porque nós vemos nos evangelhos que nem o que tinha ali era deles, era de alguém que provido. O rapaz ali, a Bíblia nós lendo, era de alguém que tinha esse alimento. É interessante porque assim, muitas das vezes quando nós vemos na casa do Senhor, na obra do Senhor, muitas das vezes assim, nós às vezes não fazemos as coisas porque nós falamos, o problema de não fazer é porque não tem o recurso. Não é onde comprar, porque hoje está cheio de loja por aí. E muitas das vezes é diferente. Alguém fala assim: até tem um pouquinho aqui, mas o que a gente tem não vai dar para a gente fazer o que a gente precisa. Se nós olharmos aqui a construção dessa igreja, desde o início, quando a gente começou, se a gente olhar até onde a gente chegou, dá para imaginar assim, meus irmãos, é um milagre, não é verdade? Porque se nós olharmos, talvez se fosse para começar, a gente fala assim, geralmente, eu trabalho na empresa com projeto, e quando você começa a desenvolver um projeto, você começa a olhar o que vai precisar, aí você começa a levantar todas as coisas. E depois, quando você levanta as suas coisas, você fala assim: quanto vai custar o projeto? Vai custar tanto. Só que como a gente é uma empresa de serviço, você tem que ter um lucro, porque você tem depois o trabalho operacional. Então você tem que fazer um valor para que
a receita do que vai receber, ele é o suficiente para arcar com as despesas. Imagina você assumir um desafio e você não saber como começar. Então, muitas das vezes aqui, se alguém falasse para a gente no início da obra dessa igreja, quanto ficaria no final, será que a gente poderia ter a ousadia de começar, pastor Joaquim? Você que esteve no início? Hã? E é isso que é interessante. Porque dentro de um cenário que nós estamos falando, qual é o tema dessa noite, Shirley? Qual o tema dessa noite do culto? Mas ele tem a ver, essa série, com um milagre. Se observa que a lição que nós estamos aprendendo aqui, ela tem a ver com que muitas das vezes, quando a gente vê que parece que não tem saída, é aí que é o cenário propício para que Deus opere o milagre. Você já percebeu? Talvez a gente comece alguma coisa e fale assim, mas como vai ser? Como vai fazer? Eu lembro que eu tinha um desejo, eu tinha um sonho de ter uma casa. Mas na época que eu casei, eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo. E ainda assim, como é que eu posso dizer assim? Eu já tinha, a despesa não cobria. Meu pai me ajudava com a cesta básica e meu sogro e minha sogra me ajudavam com a conta de alguma coisa de água e luz. Olha a situação, Joaquim. E eu tinha um sonho de ter uma casa. Como é que faz? E dentro daquele desejo, quando a minha sogra falou assim, vocês vão morar aqui, vou dividir a casa, não vai pagar aluguel não. Aí eu falei com a Andréia, Andréia, vai sobrar o dinheiro do aluguel, né? Aí o que vocês acham que eu fiz com o dinheiro do que era para ser do aluguel, hein? Hã? Falei, Andréia, vai ser a prestação da casa. Aí a gente começou a guardar de pouquinho, né? Só que para quem ganhava um pouco mais do salário mínimo, né, ali era tudo contado, mas era fiel. Todo mês a gente pegava um tijolinho, não é isso? A melhor escolha que eu fiz foi quando eu falei, Deus, eu tenho um sonho de ter uma casa. Mas ter a casa ou não ter a casa não vai impedir de eu te adorar. Então, se eu não posso viver agora o meu sonho, deixa eu viver o teu sonho. E quando eu entendi isso, eu me dediquei na obra de Deus num momento, e Deus foi tão maravilhoso, porque quando eu tive o privilégio de ter o prazer de fazer a obra de Deus, eu aprendi que era muito bom contar da bênção dos outros, mas eu sabia que ia ser muito melhor quando eu contasse a minha bênção. E hoje eu posso dizer, Deus permitiu que hoje eu tenha minha casa. Mas isso hoje não muda nada, porque o dia que eu morrer a casa vai ficar aí para os filhos. Mas se Deus permitiu, é que o nome dele seja glorificado. Porque aquilo que é impossível para mim ou para você, Deus ele pode operar um milagre. Porque se ele sabia que eu precisava da casa, ele não está preocupado com a casa. Eu quero viver eternamente com ele lá no céu. Mas ele sabe que para as condições aqui, ele podia me abençoar. Então vou glorificar o nome dele porque ele permitiu que eu pudesse ver o meu sonho aqui na terra. Nós vemos então aqui. E aí, temos que comprar pão. Não tem recurso. Não é o fato de não ter a padaria ou não ter aqui o lugar que vende pão. É que não tem. Até tem, mas o que tem é pouco. Então esse é o cenário perfeito para Deus operar o milagre. Nós vimos agora aqui então, no ponto de vista dos discípulos, como eles lidaram com essa situação. Vamos aprender agora o que nós aprendemos nesse contexto, Jesus operando milagre. A primeira coisa, se nós vemos no verso 9. No verso 9 vai dizer assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? A primeira coisa para que Deus opere o milagre, a pergunta é, o que você tem? Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Para quem criou o mundo do nada, ele agora usou aquilo que tinha para ele poder multiplicar. A pergunta então, hoje, muitas das vezes, quando nós colocamos empecilho para fazer a obra de Deus, quando às vezes nós damos desculpa,
Por que não podemos fazer? Ah, não vou fazer porque eu não tenho isso. Ah, mas se eu tivesse aquilo, eu faria isso. A pergunta não é o que te falta. A pergunta é o que você tem. Mesmo que seja pouco, é esse pouco que ele quer usar para fazer um milagre. Jesus, então, nossa primeira lição que nós aprendemos, o que é que vocês têm? O que é que nós temos aqui nessa noite? Essa pergunta é para cada um. Segunda lição que eu aprendo aqui, está no verso 10. Se ele falou o que tem, é isso que tem? No verso 10, ele vai dizer assim, ó, e disse Jesus, mandai sentar os homens, e havia muita relva, ou seja, era verdinho, era um gramado, uma coisa boa. Naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Nos outros evangelistas, vai dizer que Jesus falou assim, coloca eles aí por pessoas, grupos de 100 e de 50. Então nós vemos que, até para operar o milagre, Jesus ele quer que o ambiente seja organizado, tem que ter organização, não é feito as coisas de qualquer jeito. Se ele já está ensinando para a gente, para operar o milagre, o que precisa, por que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de qualquer jeito? Por que não acontece? Porque muitas das vezes nós não nos preparamos para receber o milagre de Deus. Segunda lição, está no verso 11. Terceira lição, na verdade, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Aqui tem o interessante, ele pegou, havendo dado graças. É interessante porque às vezes o que nós temos é pouco. E ainda quando sabemos que é pouco, não fazemos. E ainda reclamamos com o pouco que temos. Você já percebeu que tem gente que o que tem ainda reclama? Nunca está satisfeito com nada? Jesus está ensinando aqui que pega o que você tem, que é pouco, organize e dê graças, porque Ele vai operar o milagre. Pare de ser reclamão, seja grato a Deus. A quarta lição que eu aprendo, que está dentro desse texto mesmo que nós lemos, que Jesus, ao pegar, o que ele fez? Ele repartiu. Muitas das vezes, eu acho interessante aqui na igreja, se pararmos para pensar, aqui está de Mara bem interessante. Nós tivemos recente Festa das Crianças. Dia 30 tem o Outubro Rosa. Tem Trabalho da Juventude. Aí quando você vai ver, teve aniversário da pastora, teve a confraternização da despedida do pastor, tivemos a reforma. Você já percebeu que aqui, tudo que Deus nos abençoa, a gente tem o prazer de dividir, repartir. E quando a gente fala, como é que vai ser? Porque acabamos de investir na festa das crianças, agora as crianças estão querendo fazer o negócio aqui para pizza. E aí tem gente que às vezes murmura, mas não é um tal de pedir recurso. Mas aqui ele está ensinando que é o pouco que temos, quando nós damos graça pelo que nós temos, e temos o prazer de dividir, de abençoar, às vezes a gente não consegue nem entender como Deus faz prosperar. Às vezes a gente chega no final do mês e fala assim, é um verdadeiro milagre isso. Agora é interessante também que tem uma quinta lição aqui que eu aprendo. E essa aqui em casa eu fico às vezes até bravo, às vezes falo com a Andréa. Está no verso 12. Que diz o seguinte: e quando estavam saciados, dizia aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. Porque muitas das vezes nós temos um desperdício grande das coisas. Esses dias a gente comprou pizza, olha que maravilha, às vezes parece até luxo, compramos pizza, aí você come, não come tudo, sobra. E quando aquilo de repente se perde, me dá um desespero, porque às vezes a gente vê gente no lixo tentando achar o que comer. Você sabe por que às vezes o mundo ele anda numa situação tão complexa? Porque ele não observa a palavra de Deus. No início, quando Deus ele deu as leis e os mandamentos, ele ensinou que tinha o tempo de colher
o tempo de plantar e tinha um tempo que deixar descansar a terra. Só que hoje nós temos um consumismo desfreado, que a gente compra o que não precisa para pagar com o que não tem. E é um desperdício absurdo. É interessante que muitas das vezes, assim, até aqui, quando nós fazemos os nossos encontros de comunhão, que muitas das vezes nós temos aqui, não pode haver desperdício. Jesus está ensinando, porque tudo aquilo que produziu, aquilo que ele deu, tem que ser feito com gestão, tem que ser feito as coisas com decência. Então aqui, para que ocorra o milagre, para que ocorra, a gente possa ver o milagre de Deus, nós temos que levar em conta esses pontos aqui que eu acabei identificando no texto, que é importante para que a gente possa viver o milagre de Deus. Nós vamos ter o bazar. Por que o bazar? Porque tem coisa na minha casa que o André quer me bater. Porque tem coisa que lá não está há mais de 2 anos que não sai do lugar, só ocupando espaço. E se não tomar cuidado, a gente faz de Jesus igualzinho. Sabe aquelas pessoas que têm a casa lá no fundo, na edícula? Na edícula fica tudo o que a gente não precisa. E a gente sai guardando, nem sabe para quê. E de repente o que Jesus quer é um lugarzinho no nosso coração. E muitas vezes a gente fala assim, Jesus, sobrou a edícula para o senhor aqui, ó. Fica aqui, ó. Então aquilo que de repente está parado, a gente tem que ter sabedoria para saber utilizar. Esse foi o ambiente que Jesus operou o milagre. E ali com 5 pães e 2 peixinhos, ao dar graça, ao repartir, ele pegou e todos foram saciados. E a Bíblia diz, quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E no final ele falou, agora pega 12 cestos e recolhe tudo, porque não pode haver desperdício. Talvez olhando aqui, a história ela não se encerra. Porque nós falamos no início que o propósito do livro do Evangelho de João era para que eles pudessem crer que Jesus Cristo era o Messias, e ao crer, eles receberiam a vida eterna. E nós vemos que no Evangelho de João, conhecido como o livro ali dos sinais, e nós vimos 7 sinais, e nós estamos hoje, nessa noite, olhando sobre o 4º milagre, que é um dos sinais. Quando aconteceu esse milagre, olha que coisa interessante aqui que nós vemos. Dá uma olhada pra gente aí, quando as pessoas foram alimentadas, passa pra gente aí. Está no 14, se eu não me engano. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Por quê? Quando nós vamos na Bíblia, lá em Deuteronômios 18:15, sei que o Abner é bem rapidinho, você vai lá e voltar aqui, Abner. Olha o que dizia. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele o ouvireis. Volta lá. Vocês lembram que no deserto, quando o povo estava ali, teve um determinado momento que eles tiveram o quê? Fome. E Moisés ali, clamando, eles receberam a provisão do quê? Do maná. Agora imagina, os sinais seguirão aos que crerem. Eles estavam esperando o Messias. Quando eles viram aquele milagre, eles falaram, tá aí, ó, o prometido. No 14, e vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles estavam lembrando do que foi falado lá em Deuteronômios 18:15. Olha que coisa interessante. Todo o Antigo Testamento, ele apontava para um Messias que viria. Todo o Novo Testamento é a igreja dizendo, ele veio. E hoje a igreja testemunhou aqui o que ele veio e o que ele anda fazendo. Nós ouvimos testemunho.
Então toda a Bíblia, seja o Antigo e o Novo, ela está sempre mostrando quem? Jesus. Então ali aquelas pessoas, de acordo com o relato de João, eles viram, é esse. Talvez ali eles falaram, é o Messias. Talvez ali eles tiveram um encontro e entenderam. Eu pergunto para vocês assim, a questão é que quando eles tiveram um encontro com Jesus ali, aconteceu uma coisa bem interessante. Eles estavam diante de Jesus e eles reconheceram que ele era o Cristo, o Messias. Pergunta para a gente, quando nós estamos diante do Senhor, como é que nós nos comportamos? O que fazer? Imagina, nós estamos vendo um milagre e quando vemos o milagre, nós testemunhamos. Não foi isso que foi feito aqui essa noite? Não foi isso que foi falado aqui? O pastor não contou o testemunho dele? Não contou? Não tiveram pessoas que contou o testemunho? Está contando o testemunho do que o Messias fez, não é isso? A pergunta é, quando nós estamos diante do Messias e vimos os sinais, olha o que ele fez, a Socorro falou, ela testemunhou do que ele fez. A pergunta é, o que nós fazemos quando nós estamos diante dele? Aquele povo falou assim, não é ele o prometido? Olha a profecia se cumprindo. Dá uma olhada no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Em outra tradução aqui, que minha vista está bem ruimzinha, deixa eu ver o que ela diz aqui, ela diz um pouco diferente. Vai dizer que eles, vendo aquilo, eles tentaram pegar Jesus à força e falou, é ele, vamos fazer dele rei. Mas interessante, porque ele falou assim, rapaz, nós estamos aqui no deserto, com fome, agora aparece um profeta que faz aparecer pão, e ainda sobra 12 cestos. Olha aqui aí, é ele o Messias, vamos fazer dele o rei. Só que a Bíblia diz, em outra tradução, queriam pegar ele à força e fazer dele rei. Por quê? Se nós temos ele, lembra, no deserto, o maná, com Jesus, eles não iam ter mais fome, está resolvido os problemas. Quando eles identificaram Jesus, ao invés deles se curvarem e adorarem o Messias, eles estavam interessados em fazer dele rei para sanar as necessidades deles. Quando eu e você vivem o milagre, nós queremos Deus por aquilo que ele faz por nós ou aquilo pelo que ele é? O que nós fazemos? Fazemos de Jesus como se fosse um gênio? Faça o pedido e vai aparecer? Ou de fato, quando nós vimos o milagre, isso muda a nossa vida, muda a nossa atitude e faz a gente querer ter Ele e não aquilo que Ele pode nos proporcionar. Aquelas pessoas vendo, acabou o problema da falta de pão, vamos proclamar o rei, é Ele. Eles estavam muito mais interessados no que Ele poderia fazer do que de verdade aquilo que Ele seria para eles. Quando nós vemos aqui Jesus, então, vendo essa situação, que a Bíblia diz, Jesus, ele manda os discípulos ir para o outro lado, e Jesus vai orar, aí tem a parte que diz que Jesus agora, depois tem a passagem que ele vai andar sobre as águas, depois Jesus anda sobre as águas, a hora que Pedro vai quase afundar, mais para frente, depois dessa parte do milagre de Jesus andar sobre as águas, olha o verso 24, a continuação dessa história. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus.
Ele falou, Jesus está aqui, vamos atrás dele. Agora, olha o 26. Quando eles chegaram, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes dos milagres, mas porque comestes do pão e vos saciaste. É muito bom ver o milagre de Deus, mas o que nos atrai? Os sinais do que Ele está fazendo? Isso nos faz ter desejo de viver uma vida de relacionamento com Ele? Ou aquilo do que ainda nós esperamos que Ele possa fazer por nós? Porque Jesus falou para eles, vocês não estão atrás de mim pelo que vocês viram os sinais. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e ficaram saciados. Vocês querem comida. Olha aí agora no 27. Se vocês querem comida, olha que Jesus falou assim, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Hoje, nós até podemos ter um prato saboroso, que vai, por um momento, saciar nossa fome, mas depois de um tempo, nós vamos ter fome de novo. Mas Jesus está falando assim, vocês estão querendo aquilo que satisfaz vocês, mas aquilo que eu tenho para dar para vocês é eterno, vocês nunca mais terão fome. Olha o 28. E aí então Jesus, nesse diálogo com eles, ele fala assim, ok, que faremos então para executar as obras de Deus? Aí eles entenderam, então tá, o que eles têm que fazer para trabalhar então? E aí é como se dissesse assim, então o que eu tenho que fazer na igreja aí? Fala aí que eu entendi, o que eu tenho que fazer? Mas não é isso que Jesus está me ensinando, não é religiosidade. Jesus não está dizendo, vocês não precisam fazer para receber. O trabalho de vocês já tem a recompensa, e a recompensa sou eu. Porque quando a gente tem o prazer de trabalhar para o Senhor, de meditar, de nos relacionar, o nosso maior retorno é o próprio Jesus Cristo, que nos preenche de uma maneira que nós não temos a falta de nada. Dá uma olhada aí agora no 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra, o trabalho é esse. Precisamos crer em Jesus Cristo. A questão de crer não é crer de palavra, é crer de atitude. Quando eu creio, a minha vida muda. O meu trabalho é entender que eu já ganhei Ele. É entender que é uma vida de relacionamento. É uma vida de disciplina. Quando eu vou orar, quando eu vou ler a palavra, às vezes isso tem gente que fala da preguiça. Mas o retorno disso é ter uma vida de intimidade e amizade com Cristo. E é interessante porque quando a gente começa a ter esse relacionamento, a palavra de Deus ela não vai vir mais de acordo com o que eu quero, mas ela vai vir de acordo com o que eu preciso. E muitas das vezes o que eu preciso, precisa gerar mudança para eu entender e viver o milagre de Deus. Dá uma olhada no 30. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, e que operas tu? Eles ainda queriam sinais. Eles ainda estavam preocupados. Vê o 32. Jesus falou para eles, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que Moisés providenciou do maná, quem comeu morreu. Mas aquele que come do pão do céu, que é Jesus Cristo, ele vive a vida eterna. Aquilo que eu tenho para vocês é para viver além daqui dessa terra. É para viver a vida eterna. Olha o 33.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. Eles ainda estavam com fome. Aí olha o que Jesus diz aí no 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá sede. Ele tem a água da vida. Jesus não veio dar pão, mas Jesus, ele veio ser o pão. Jesus, ele não quer, de uma certa forma assim, dar nada que possa nos satisfazer, mas ele quer ser algo que nos satisfaça. É diferente de dar um algo e ser aquele algo. Ele quer que ele seja aquilo que nos satisfaça. Aquilo que eu tenho uma vida de relacionamento com ele e entendo como eu sou feliz em ter Jesus ao meu lado todos os dias. Em ter Jesus, isso me remete já para o final agora. Na passagem de quando Moisés, ele estava ali com Deus, e ele falou assim, e aí? E quando perguntarem, quem é o meu Deus? E o que Deus falou para ele? Eu sou. Se perguntarem quem enviou, eu sou o que te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que eu quero ser, me revelar. Se você me buscar, é aquilo que eu vou ser. Agora, quando nós vemos aqui no Evangelho de João, há 7 situações que Jesus, ele usou essa mesma expressão, que ele era, eu sou. Porque é interessante, porque muitas das vezes queremos que Jesus faça a nossa vontade. Mas é interessante que Jesus nos ensinou que ele fazia a vontade de quem? Do Pai. E ao fazer a vontade do Pai, ele está ensinando que nós devemos fazer a vontade de quem? Dele. E não a nossa vontade. Está invertido muitas vezes. E ele, nesses 7 momentos aqui do Evangelho de João, assim como Deus disse lá na época de Moisés, ao se revelar, se perguntar quem eu sou, sou. Aqui no Evangelho de João ele diz assim, eu sou o pão da vida. Ele diz em outra passagem, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Ele falou assim, eu sou a porta. Ele falou assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Ele estava dizendo, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. É interessante porque é o seguinte, quando o eu sou chega na nossa vida, tudo muda. Hoje, nessa mensagem de reflexão, que nós possamos entender como Deus opera o milagre. Nós vimos como Ele age em pessoas como nós, limitadas, que muitas das vezes não sabemos como fazer. E Ele fala, se tem gente aí necessitada, dai vocês de comerem, como Ele falou. Porque nós aprendemos que muito mais do que aquilo que perece, nós temos o eu sou. Quem tem o eu sou, ele tem uma alegria no coração, que ele tem o prazer do quê? De viver uma vida que ele sabe que tudo aqui acaba, mas ele vai desfrutar eternamente com Jesus lá.
O sacrifício de Jesus é o que sustenta a nossa vida. E ele diz, lá no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, eu quero que você entenda nessa noite, qual é a condição que nós estamos quando nós estamos na presença do Senhor? Falamos de milagre. Será que um dia nós poderíamos ter um culto de gratidão? Nós temos, às vezes, o culto da vitória, né? E deixa de ser, é a gratidão, né? Seria tão bom se nós só pudéssemos agradecer. E reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A Bíblia diz, os sinais seguirão aos que crerem. Quem dera se as pessoas a qual nós convivemos, elas pudessem ver a gente reclamando menos e dando mais graças a Deus. Quem dera as pessoas pudessem ver a gente sendo responsável com sustentabilidade. Quem dera as pessoas pudessem ver em nós pessoas vivendo uma vida de verdadeiros cristãos. Porque eles foram chamados de cristão, não era porque era bonito, é porque eles eram imitadores de Cristo. E hoje, quem olha pra gente e nos chama de cristão, pode reconhecer em nós a presença de Cristo agindo? Talvez você veio hoje aqui dizendo, um culto de milagres. Nesse culto de milagres nós vamos aprender dos milagres de Jesus. Jesus veio aqui dizer para você assim, sim, eu opero milagre. Mas o maior milagre é, eu quero viver uma vida com você e te levar você para morar eternamente comigo. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai ter mais milagre. Ou eu estou errado, pastor? Vai precisar ter mais? Oração vai ter lá? Não. Mas aqui na terra, nós temos o prazer de orar. Nós podemos viver uma vida de oração. Esses dias eu vi do Braz o pastor Joaquim, ele vem me motivando. Você precisa orar, você precisa buscar. E eu falei assim, é verdade, me ajudou. Me pegou aqui, ó. Sabe por quê? Porque quando a gente busca, a gente recebe do Senhor a direção. A gente consegue entender, começa a ter uma vida melhor. Como eu disse, não é mais aquilo que... Talvez você veja assim, vamos lá, Jesus, fala a palavra aí, o que eu vou receber hoje? E ele falou, te achei. Hoje eu vim dizer para você, para de ser reclamão. Para de ser ingrato. Agradeça pelo que eu te dou. Não busque a mim pelo que eu te dou, mas busca a mim por aquilo que eu sou na tua vida. E é isso que Deus nos trouxe nessa noite para aprender com um dos milagres dele. Eu fico imaginando João, o evangelista, escrevendo essa carta para a igreja daquela época. Qual era o cenário? Se for comparar o cenário de hoje para o cenário daquele tempo, talvez tudo tem o seu momento, né? Mas imagina a igreja perseguida, né? Época de 80, mais ou menos, já tinha passado Nero, né? Já tinham separado todo mundo, né? Imagina a situação. Mas eles ali deixou um evangelho para que aplicasse para aquele momento e que pudesse hoje também falar aos nossos corações. Como discípulos de Jesus, é interessante que, sabe como termina? Tem uma parte que um deles falou assim, aqui no texto diz assim, me recordando agora, como é dura essa palavra, né? Fala assim, como é dura essa palavra. E aí, quando ouviram essa palavra, sabe o que eles fizeram? Alguns discípulos, a Bíblia diz que alguns discípulos, né? O que eles fizeram? Se retiraram. Tá duro para ouvir essa palavra. E aí Jesus, ele olhou para os discípulos mais próximos ali, né? E falou, e vocês? Não quer ir também com eles, não? Só que Pedro, sabe o que Pedro disse? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se nós estamos nessa noite aqui, não é pelo que Deus vai fazer por nós, mas é pelo que Ele já fez. Então que possamos vir aqui ser grato, que possamos agora o que? Fazer a diferença, esperando que um dia viveremos eternamente com Ele. Amém? Deus abençoe a igreja. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Deus abençoe, pastor Beto. Palavra poderosa da parte de Deus. Amém?
Quarta-feira que vem é pastor Joaquim, né? Acho que é isso. Deus abençoe. Vamos, irmãos, rapidamente aqui, para nós terminarmos, tirar os dízimos e as ofertas para a casa de Deus. Pedir para o André aqui louvar o Senhor. Dá para louvar um corinho aí? Hein? Não? A garganta está ruim? Então eu pedi para, deixa eu ver, quem pode louvar o Senhor aqui? Quem? Matalita? Ah, é Matalita esquecida, ela é a nossa cantora oficial de sexta-feira. Agora vai ser a de quarta. Então, enquanto a Matalita aqui louva ao Senhor, você vai adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. A palavra foi aqui, nós devemos ser gratos a Deus. Nós vamos agora agradecer a Deus com aquilo que Ele já nos deu, os nossos dízimos e as nossas ofertas para a casa do Senhor. Você que vai dizimar, pode vir à frente, nós vamos orar por você depois. E Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus. Amém? Natalita louvando a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopravam cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopravam cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só
quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até em raiz não importa o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar. Quando foi ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Dando essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Natalita.